não sentia nada. De repente, uma dor na barriga, pronto. Foi detectado um tumor. Desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem porquê, a rádio estava lá na Boa Nova e estava falando. O meu problema estava ali. Não pode de forma nenhuma a rádio, essa TV, Mundo Maior, terminar. De jeito nenhum. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe. Olá, uma vez mais aqui estamos com o programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso abraço carinhoso, as nossas melhores vibrações de saúde, paz e alegria para você e a sua família neste ano que começa. Do livro Roteiro, vamos meditar a respeito de uma página de Emmanuel simplesmente intitulada Mediunidade. Nesta página preciosa, Emmanuel nos convida a meditar a respeito de alguns ângulos da questão mediúnica. Emmanuel começa dizendo: esmagadora maioria dos estudantes do Espiritismo situam na mediunidade a pedra basilar de todas as edificações doutrinárias, mas cometem o erro de considerar por médiuns tão somente os trabalhadores da fé renovadora com tarefas especiais, ou os doentes psíquicos, que por vezes servem admiravelmente à esfera das manifestações fenomênicas. Então vejamos neste primeiro parágrafo. Muitos estudiosos da doutrina consideram por médiuns apenas aqueles com tarefas, como nos diz aqui Emmanuel, com tarefas especiais ou com tarefas específicas, ou então os doentes psíquicos, os obsidiados, aqueles nos quais a mediunidade se manifesta ostensivamente. O que Emmanuel está procurando nos dizer, uma vez mais, é que todos nós somos portadores de faculdades psíquicas. O homem não é apenas sentido físico, sentido material. Nós não somos portadores apenas de sentidos fisiológicos, apenas dos nossos 5 sentidos principais. Nós somos portadores de sentidos psíquicos. E Emmanuel continua: antes de tudo, é preciso compreender que tanto quanto o tato, quer dizer, o sentido do tato, é o alicerce inicial de todos os sentidos, a intuição é a base de todas as percepções espirituais. Vejamos que interessante. A ciência afirma, André Luiz estuda o assunto no livro Evolução em Dois Mundos, mostrando que o tato, o sentido do tato, é o alicerce inicial de todos os demais sentidos. E, fazendo uma correlação, Emmanuel diz que a intuição é a base de todas as percepções espirituais. E por isso mesmo toda inteligência é médium. Toda inteligência é médium das forças invisíveis
que operam no setor de atividade regular em que se coloca. Ora, todos nós somos portadores da faculdade intuitiva. Todos nós percebemos. Até o próprio animal, agindo por instinto, é verdade, mas o animal possui percepções. Percepções que extrapolam os seus sentidos físicos. Por exemplo, o cão, ele possui uma percepção que vai além da percepção olfativa. E assim, os mais diferentes animais. O gato, o elefante, o macaco, enfim, todos os animais. Nós somos portadores de uma percepção intuitiva. Diz aqui Emmanuel, dos círculos mais baixos aos mais elevados da vida, existem entidades angélicas, humanas e subhumanas, ou seja, em todos os círculos, em todas as dimensões, nos círculos mais baixos aos mais elevados. Existem entidades intermediando-se mutuamente. Entidades angélicas, diz aqui Emmanuel, humanas e subhumanas, agindo através da inteligência encarnada, até mesmo as inteligências subhumanas. Segundo Emmanuel, age sobre as inteligências encarnadas, estimulando o progresso e divinizando experiências, brunindo caracteres ou sustentando abençoadas reparações, protegendo a natureza e garantindo as leis que nos governam. Emmanuel aqui está se referindo aos seres elementais, quando ele se refere a essas entidades subhumanas. Aliás, o assunto é ainda muito pouco estudado na doutrina espírita. Ele é estudado em passant, em O Livro dos Espíritos. Emmanuel também fala a respeito, André Luiz também fala a respeito, o doutor Inácio Ferreira também tece comentários, Paulino Garcia, em sua obra Espíritos Elementais. Mas os espiritualistas, em geral, os espiritualistas que admitem esse intercâmbio com o invisível, os espiritualistas em geral, eles falam a respeito dessas entidades elementais, dos gnomos, dos duendes, chamados assim, gnomos, duendes, fadas, etc. Ondinas. Aliás, esse assunto também é um assunto da mitologia. Se nós formos estudar a mitologia grega, principalmente, uma das mais ricas, o berço da filosofia, se nós formos estudar a mitologia grega, nós vamos encontrar diversas referências a essas entidades elementais ou subhumanas ou seres elementais. Então, Emmanuel aqui nos diz que essas entidades angélicas, humanas, subhumanas, em todos os graus, essas entidades agem sobre a inteligência encarnada, porque nós fazemos parte, nós possuímos a mesma natureza, nós nada mais somos do que espírito. Estamos num corpo físico, estamos utilizando um envoltório mais denso, como Leon Denis nos fala no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. O homem, ele possui dupla natureza, e pela sua dupla natureza, ele participa ao mesmo tempo da esfera física e da esfera espiritual.
Ao mesmo tempo, nós pertencemos às duas dimensões. Podemos dizer que, neste sentido, exercemos o dom da ubiquidade, embora sem sair do próprio lugar. Por quê? Porque, pelo corpo, nós estamos vinculados à esfera física, à Terra. Pelo nosso perispírito, pelo nosso corpo espiritual, nós nos vinculamos à dimensão espiritual. Os espíritos nos dizem, Chico Xavier nos falava, que nós possuímos 7 corpos espirituais, do mais denso ao menos denso, do mais concreto ao mais etéreo, ao mais abstrato. Se é assim, nós podemos dizer que, ao mesmo tempo, habitamos 7 esferas, ao mesmo tempo, através dos corpos que as representam. Evidentemente que nós não temos essa consciência. Evidentemente que agora que nós estamos admitindo existir numa segunda esfera, numa segunda dimensão, mesmo assim temos aí os nossos irmãos, os materialistas, não é? Os que não admitem a sobrevivência. Os materialistas admitem a existência do homem simplesmente numa única esfera, na esfera física, aqui na dimensão material. Já nós, espíritas, estamos começando, não é? Estamos começando, os espiritualistas em geral, mas nós, os espíritas, principalmente, que estudamos assunto, nos aprofundamos no assunto, estamos começando a admitir que o homem, de fato, ele coexiste, né? Pelo seu corpo físico, ele participa da dimensão física. Pelo seu corpo perispiritual, de uma segunda dimensão. Mais adiante, possivelmente, quando a nossa cabeça estiver mais desenvolvida, admitiremos uma terceira, uma quarta, uma quinta e assim sucessivamente. Vamos fazer uma pausa e voltaremos com Emmanuel.